Será que existe um remédio para tratar a má circulação e a trombose que é melhor? Qual seria esse remédio? Será que o Marevan é melhor que o Xarelto? Ou o Eliquis é melhor? Qual deles a gente deve usar? Ou será que os injetáveis são preferenciais? E com relação aos exames de controle, tá tudo bem em tomar medicamentos para trombose e não fazer exames de sangue? Ou é obrigatório fazer exames de controle? E quais exames nós devemos fazer? Como que a gente deve prosseguir o tratamento da trombose? Como deve ser feito esse acompanhamento? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor e inchaço nas pernas, você precisa se inscrever no canal, toca no sininho para ativar as notificações e já aproveita para clicar no gostei, porque quando você deixa a sua curtida, o seu like, o joinha, a gente consegue alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários. E o nosso time selecionou a seguinte pergunta para hoje. Doutor, qual a diferença entre o Marevan e o Xarelto? E fazendo uso do Marevan, qual o exame que se torna obrigatório a fazer para o controle? É de sangue mesmo? Então é o seguinte, existem basicamente 3 classes para tratar a trombose que são diferentes entre si. Cada uma delas tem as suas vantagens e desvantagens. A gente tem as medicações injetáveis, que é o Clexane e o Versa, que é a enoxaparina, o princípio ativo. Esse princípio ativo, a enoxaparina, é vendido sob o nome de Clexane ou Versa. A segunda classe que a gente tem são os derivados da varfarina, que é o Marevan e o Coumadin. E a terceira classe são as drogas anticoagulantes de ação direta. Elas vão direto lá em um fator da coagulação, em um fator da trombose, e inibem ele, que é o fator 10 ativado. Os representantes dessa classe são a rivaroxabana, que é vendida sob o nome de Xarelto, o Pradaxa, que é a dabigatrana, e o Eliquis, que é a apixabana. Cada medicamento desses tem a sua propriedade. Então é o seguinte, não existe aquele que é melhor ou pior. Na grande maioria das vezes, qualquer um dessas 3 classes de medicamento, eles são eficazes para o tratamento da trombose. Só que dependendo do medicamento que nós formos usar, ele às vezes não pode ser usado para determinado tipo de paciente. Vou te dar um exemplo. As heparinas, por exemplo, o Clexane e o Versa, eles são os únicos a serem usados durante a gravidez. Então, se você está grávida, a única opção de tratamento que você tem é a enoxaparina, o Clexane ou Versa. Quando a mulher tem o seu filho, está amamentando, nós já conseguimos usar o Marevan. O Marevan também é usado para pessoas que têm doenças renais. Ele é usado também para pessoas que têm válvulas no coração, trocou a válvula aórtica, trocou válvula mitral, e ele também deve ser usado para aquelas pessoas que estão em tratamento, por exemplo, para algumas trombofilias, algumas doenças autoimunes, como lúpus, como artrites e outras doenças autoimunes. Já as drogas anticoagulantes de ação direta, elas se aplicam para todas as outras pessoas que não estão dentro desses grupos. Então, se você está grávida, não pode tomar até o momento da gravação desse vídeo drogas de anticoagulação direta, como por exemplo o Xarelto. Se você tem doença renal, também não pode. Se você está amamentando, tem válvulas no coração ou doença autoimune, até o momento da gravação desse vídeo, você não deve usar as drogas anticoagulantes de ação direta, como o Xarelto, que é a rivaroxabana, o Pradaxa, o Eliquis, enfim. É por isso que existem diferentes tipos de medicamentos, porque existem diferentes tipos de perfis de pacientes. Talvez você seja uma pessoa de 80 anos com uma válvula cardíaca, já infartou. Talvez outra pessoa pode ser uma pessoa mais jovem, rígida, de 35 anos, sem doenças de saúde. É para atender a um diferente perfil de pacientes que existem diferentes drogas. E não é porque uma é inferior ou superior à outra, não. É porque elas têm propriedades diferentes e algumas às vezes podem prejudicar, por exemplo, prejudicar o bebê, pode prejudicar mais ainda o rim. Então essas particularidades que vão interferir na hora da nossa escolha de qual remédio usar. Se você já ouviu falar em medicamentos de circulação, como Daflon, Venaflon, que são compostos de diosmina e hesperidina, Flavonide, Perivasc,
Rutina, castanha das Índias, o Dobevem, que é o Dobezilato, o Flebon, que é o Piquenogenol, todos esses não são usados para tratar trombose. Eles são usados para tratar o peso, a dor e o inchaço, além do cansaço nas pernas causados por varizes. Esses remédios são remédios de circulação, mas usados para outro tipo de coisa, para tratar principalmente os sintomas das varizes. Eles não têm propriedades anticoagulantes e não precisa fazer exames de controle no sentido de controlar a coagulação, para saber se o sangue, entre aspas, está ralo ou está fino. Outros remédios também que talvez você já tenha ouvido falar são remédios de circulação, mas são usados para fins específicos. A gente tem o AS, o clopidogrel, a ticlopidina, o cilostazol e a pentoxifirina. Então esses remédios são usados para tratar as artérias, também são outros tipos de doenças da circulação. Não são usados para tratar tromboses nas veias da perna e também não rotineiramente. Não é de costume a gente pedir exames de sangue de controle. Voltando para os anticoagulantes que a gente falou agora, que tem a enoxaparina, que tem os derivados da varfarina e as drogas de anticoagulação direta, os únicos que nós precisamos fazer exames de controle de rotina são o Marevan e o Coumadin, os derivados da varfarina. Nós precisamos fazer um exame de sangue chamado TAP com RNI ou TAP com INR. Esse exame serve para ver se o remédio está forte demais ou fraco demais na sua circulação. Por quê? Porque se ele estiver muito forte, você corre o risco de sangramentos, por exemplo, um sangramento na gengiva, sangramento nasal, que é a epistaxe, sangramento pela urina, pelo intestino, no trato digestório, na cabeça. E se tiver muito fraco, o exemplo oposto, a medicação não está na dose correta, ela está abaixo da dose desejada, o exame der muito baixo, você não está tratando nada, ou seja, você não está protegido. Você está tomando uma subdose que não está fazendo o efeito esperado no seu organismo. Para quem toma Marevan ou Coumadin, que são os derivados da varfarina, e não faz exame de sangue, é louco. Porque você pode ter um sangramento e talvez até mesmo perder a sua vida se o remédio estiver forte demais. Então, se você não acompanha, é importantíssimo você, pelo menos uma vez por mês, renovar os seus exames sob supervisão médica para saber se as taxas do seu sangue estão corretas. Se elas estiverem abaixo, você não está tratando nada. Seu organismo está desprotegido, você não está protegido contra a trombose e contra a embolia. Se a taxa estiver forte demais, você pode sangrar a qualquer momento. Então a gente tem que estar dentro de uma faixa normal. Normal não, na verdade numa faixa desejada para aquele momento, que a gente vai falar que o paciente está tratado. Normalmente esse exame o que a gente deseja é em torno de 2 a 3, são os valores que a gente deseja no exame. Abaixo de 2, normalmente o paciente está subtratado. Acima de 3, ele está sobretratado sobre o risco de apresentar sangramentos. E com relação ao acompanhamento da trombose, eu imagino que você também não seja meio louco de parar o tratamento sem supervisão médica. Será que o trombo dissolveu? Será que o seu organismo já curou? Será que a trombose ou a embolia já foi resolvida? Então, o ideal é você acompanhar com o médico de forma regular e provavelmente vai ser necessário repetir o exame que você descobriu a trombose após algum período de tratamento, que seja ele 3 meses, 6 meses ou o período que o médico que te acompanha julgar necessário. Mas aqui nós recomendamos que você faça esse acompanhamento e não suspenda a medicação sem supervisão médica, nenhum medicamento de circulação que seja. Procure orientação para saber se já está na hora de parar o remédio, se está na hora de aumentar a dose, diminuir a dose, fazer alguns exames, enfim. Esse acompanhamento é fundamental. Se você quer entender como combater a má circulação, proteger as suas veias, cuidar da sua saúde cardiovascular da forma correta, o protocolo antitrombose serve para te ajudar nisso. Ele é um passo a passo onde nós vamos te entregar um plano de ação, na verdade, para você executar, colocar em prática e ter a certeza que você está combatendo a má circulação da forma correta, diminuindo a sua chance de ter uma trombose, o seu risco de ter uma embolia. Vá na descrição desse vídeo e clica para conhecer o protocolo antitrombose. Antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações tocando no sininho, clicar no gostei e de deixar um comentário para mim nesse vídeo. Eu quero te conhecer melhor, quero saber o seu nome,
Quero saber de qual cidade você está falando. Deixa para mim a sua dúvida, talvez a sua pergunta seja a próxima a ser selecionada para a gente trazer a resposta aqui em vídeo. E não esquece também, coloca para mim sugestão para os próximos vídeos, o que você quer ver mais aqui no canal para eu entender o que está passando aí do outro lado da tela, trazer o conteúdo cada vez melhor para você. Te espero então no próximo vídeo. Até lá!